Meu nome é Larissa Menezes, junto com Lívia Menezes, iremos falar um pouco sobre o AVC em idosos. O que é AVC? O acidente vascular cerebral é uma doença que se caracteriza pela interrupção da oxigenação do tecido cerebral de alguma área do cérebro, com consequente perda de determinadas funções a essa área relacionadas. Representa uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil. Em relação à epidemiologia, segundo dados da OMS, no mundo cerca de 16 milhões de pessoas sofrem AVC a cada ano, sendo que destas, mais de 6 milhões acabam por falecer. No Brasil, a doença cerebrovascular representa a primeira causa de morte, totalizando cerca de 68 mil mortes por ano. Além disso, além do risco de morte, a doença provoca uma série de incapacidades e compromete de forma bastante significativa a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Em relação aos tipos, há dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. O acidente vascular cerebral isquêmico é responsável por mais de 80% dos casos e se caracteriza pela interrupção da oxigenação do tecido cerebral em decorrência de uma obstrução ao fluxo sanguíneo, causado pela presença de um trombo, que é um coágulo que se forma dentro do vaso sanguíneo daquela região cerebral, ou um êmbolo, que é um coágulo que se desenvolve em outra região do organismo, se desprende e percorre a circulação sanguínea até obstruir um outro vaso. O segundo tipo é o AVC hemorrágico, é responsável por cerca de 20% dos casos e que ocorre quando há extravasamento de sangue em um determinado território cerebral, em consequência da ruptura de algum vaso sanguíneo. A região afetada ela deixa de ser oxigenada e passa também a sofrer os efeitos da compressão do tecido cerebral pelo sangue extravasado. Quais os fatores de risco para o AVC? Bom, no contexto das mudanças do panorama do envelhecimento populacional global, a relevância da doença se torna cada vez maior. A doença cerebrovascular tem como um dos principais fatores de risco o aumento da idade e o risco de ocorrência de um AVC aproximadamente dobra a cada década de vida após os 55 anos de idade. Existem ainda outros fatores de risco que também não podem ser modificados, tais como os étnicos, nesse caso a raça negra tem maior prevalência, a existência de história familiar presente como avós, pais ou irmãos. Entretanto, são os fatores de risco modificados que, associados à idade, têm gerado grande impacto tanto na ocorrência quanto na evolução do acidente vascular cerebral. Hipertensão arterial, sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, dislipidemia, que é a alteração dos níveis de colesterol e triglicérides, arritmias cardíacas, dentre as quais a fibrilação atrial se destaca, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada, rica em sal, gorduras saturadas, excessivamente calórica, doença arterial carotídea, estão entre os principais fatores de risco passíveis de mudança e ou tratamento. A hipertensão arterial sistêmica é o principal fator de risco para o AVC. De acordo com dados da OMS, em 2008, havia no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas com hipertensão não controlada, sendo ela responsável por aproximadamente 50% dos casos de AVC isquêmico, aumentando também o risco para AVC hemorrágico. O diabetes mellitus também se destaca entre os fatores de risco. A probabilidade de um evento cerebrovascular isquêmico é 2 vezes maior em pacientes diabéticos. Outros importantes fatores de risco relacionados ao AVC isquêmico são as arritmias cardíacas, dentre as quais a fibrilação arterial assume maior relevância. Essa arritmia causa um risco aumentado de formação de coágulos no interior do coração, mais especificamente no átrio esquerdo, que podem percorrer a corrente sanguínea e ocluir assim o vaso arterial à distância. Na maioria desses casos, é um vaso cerebral que é acometido. O AVC provocado pela fibrilação arterial é, em geral, mais grave, deixando sequelas mais importantes. Ainda como fator de risco bastante significativo está o tabagismo. As substâncias existentes no cigarro geram reações inflamatórias e lesões nas paredes dos vasos sanguíneos, favorecendo a formação das placas arterioscleróticas que podem acabar por obstruir as artérias. Como é uma manifestação de um AVC? Reconhecer rapidamente os sinais de um acidente vascular cerebral e encaminhar o paciente para o tratamento o mais precocemente possível é a principal forma de se evitar quadros mais graves e sequelas mais significativas após a instalação da doença. Início súbito de cessação de dormência, fraqueza, dificuldade para movimentar a face, braços e ou pernas em um lado do corpo são alguns dos sintomas frequentemente associados ao evento. Dificuldades na fala, alterações visuais, cefaleia e oscilações no nível de consciência são também manifestações comuns. O tratamento do AVC agudo, cujo objetivo
manter a estabilidade clínica do paciente, protegendo assim as vias aéreas e a respiração, controlando a pressão arterial quando indicado, estabilizando quaisquer condições clínicas que possam agravar o quadro, além de identificar qual é o tipo do acidente vascular, se vai ser isquêmico ou hemorrágico, com a finalidade de indicar o tratamento específico para cada tipo e definir a causa do evento. Após o controle da fase aguda, o tratamento das causas do acidente vascular é fundamental para prevenir novos episódios. E como posso prevenir o acidente vascular cerebral? Considerando-se a hipertensão arterial uma das principais causas de AVC, seu tratamento é imperativo. Deve-se tentar alcançar uma pressão arterial abaixo de 140 por 90 mm de mercúrio. Para isso, um grande arsenal de medicamentos antihipertensivos está disponível no mercado. Nos casos em que o mecanismo da doença envolve a existência de arritmias cardíacas, em especial a fibrilação atrial, o tratamento com medicações antiarrítmicas e anticoagulantes que visam manter o coração no ritmo regular e impedir a formação de coágulos é de extrema importância. Outras medidas, como o controle rigoroso do diabetes mellitus, das alterações de colesterol e triglicérides, a cessação do tabagismo e o controle alimentar são também fundamentais para a diminuição do risco de AVC. Sendo assim, mantenha um estilo de vida saudável, com uma dieta balanceada, sem excesso de sal e gorduras, com atividade física regular, livre do cigarro e do consumo excessivo de álcool. Além da realização de acompanhamento médico regular, o tratamento das condições que colocam o indivíduo sob risco de AVC são as medidas mais eficazes de prevenção dessa doença tão comum e devastadora em todo o mundo. É isso, muito obrigada!